Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou explicar aqui pra vocês um pouco mais sobre o ecossistema do digital, pra vocês aprenderem a montar ecossistema, aprenderem a montar braços aí na empresa, nas operações de vocês, né? Porque querendo ou não, é igual eu expliquei no vídeo passado, o ecossistema hoje no digital é o que vai sustentar e vai fazer você ter constância e lucro todos os meses. Por quê, pessoal? Hoje a galera acerta a oferta ela dá dinheiro e depois a oferta morre. Eles não conseguem acertar uma outra oferta. E aí eles acham que o mercado digital ele está saturado, sendo que ele não tem conhecimento para poder fazer um ecossistema, cara, porque acertou a oferta, morreu, então eles não têm constância. Vamos botar uma parte aqui. Eu acho que é uma porcentagem, eu acho que é maior ainda, mas a gente vai chutar baixo, tá? 98% dos players hoje no digital não tem constância das vendas de oferta. Então o que acontece, pessoal? Os players hoje no digital não tem constância de nenhuma venda, tá? Eles não têm constância de oferta, não tem onboarding das ofertas que eles vão rodar, não tem nada, eles não seguem o padrão. Eles apenas façam e torce, sobe campanha no tráfego e torce pra ver se vai vender. Aí fica lá igual um jumento no gerenciador de anúncio pra ver se toda hora vende. Eu separei hoje um dos gerenciadores de anúncio que eu tenho, eu queria muito mostrar, mas eu não posso mostrar porque eu sei que tem gente aqui que vai agir de má fé. Mas eu mostro isso todos os dias lá no meu Instagram, tá? Se vocês quiserem aí, prova aí se eu faço dinheiro ou não no mercado digital, é só você ir lá no meu Instagram que você vai ver quem que eu sou de verdade. E eu não preciso provar nada assim pra ninguém aqui nesse YouTube não, mano, porque, vou falar, a galera tá forgada. Segue lá no Instagram, tá? A gente tá aí, arruma 1k de seguidor. Lá eu posto, cara, vou postar, na verdade, minha rotina todo santo dia. Então é o seguinte, se você não me seguir lá, infelizmente você vai ficar sem a informação do que está acontecendo no mercado digital. 98% dos players hoje no digital não tem constância de venda, não tem constância de oferta, não tem constância de nada. O que isso tem a ver com o sistema do digital? É muito simples. O ecossistema do digital, pessoal, ele envolve constância, alavancamento de caixa, recorrência, vou colocar recorrência para falar a língua de vocês, investimentos. Para quem não sabe, o que isso significa? Cada palavrinha aqui é uma operação. Olha que bacana. Constância, vendas no X1, automático. Gente, isso aqui é ouro, ninguém sabe, mas vocês não precisam botar um dedo no WhatsApp. Bom, eu vou fazer um vídeo especificando mais pra frente, né? Tipo, detalhadinho mesmo de como que faz isso, porque o jeito que eu faço, quase ninguém no mercado digital faz. Isso aí eu garanto pra vocês. Alavancamento de caixa, que é vendas no direto. Isso aí eu expliquei um pouco no vídeo passado, mas hoje eu vou entrar mais a fundo. Recorrência, que é agência, SaaS, micro SaaS e etc. Investimentos, que é você aportar sua grana e os seus lucros em algo que te dê renda passiva sem ser no digital. Sabe por que disso? Porque, galera, o digital, ele é uma parada que ele é ativo e vai demandar muito da sua saúde. Enquanto mais cedo você investir o seu dinheiro que você ganha no digital em algo que vai te trazer retorno, seja renda... Isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Não é recomendação, mas você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, seja renda fixa, seja terreno, imóvel, independente do que você for investir, você precisa investir porque você precisa de renda passiva, mano. Você não pode depender só do digital aí pra poder viver, não, senão você tá fudido. Então, pessoal, como que vocês criam esse tipo de ecossistema? Vocês precisam ter um padrão em cada operação. Como assim, João Lucas? Você tem que ter um padrão. Primeiro, vamos falar de venda no direto, que é uma parada que eu sou especialista. Venda no direto. Primeira coisa, vamos lá, vamos ser muito francos. Vocês têm que ter um padrão de LP, landing page, de página de vendas, para quem não entende a linguagem do digital. Vocês precisam ter um padrão de estrutura de campanha. Isso aqui economiza uma energia do caramba, viu, gente? O que eu tô falando aqui para vocês. Vocês precisam ter um padrão de criativos e um padrão de mineração de oferta, um padrão de estruturação de funil. Isso aqui é um exemplo, tá? Você tendo esse padrão, você ajeitando esse padrão, você vai ver que cada coisinha aqui, ó, cada função, às vezes precisa de uma pessoa. Entende? Então vocês conseguem ir montando esse time, montando esse ecossistema através dessas funções que vocês forem detalhando dentro da operação de vocês. Eu não vi ninguém falar disso no digital. Ninguém, cara. Então é por isso que eu estou falando disso. Cara, ninguém tá falando disso. E eu acho que é um ouro que muita galera do digital tá escondendo. Esse tipo de, quanto mais você detalhar a sua operação, mais você vai achar funções para você delegar para pessoas e você vai economizar o seu tempo
tempo ficar só no gerenciamento, você vai ficar no gerenciamento, porque você é o cabeça e você vai ficar gerenciando aí a galera. Só que, se você não faz nem R$100 por dia, não tem por que você tá vendo essa aula. O que eu recomendo você fazer? Sei lá, no meu Instagram, tirar uma dúvida básica comigo, ou você ficar nessa aula aqui e entender o que você precisa para poder pelo menos fazer 100 a R$200 por dia. Que é uma coisa que assim, hoje é mole você fazer no digital. Eu peguei esse padrão aqui, pessoal, porque é um detalhamento da minha operação hoje em geral. Eu tenho um padrão de direto, tá? Tem um padrão de landing page, eu tenho um padrão de estrutura de campanha, eu tenho um padrão de criativo, eu tenho um padrão de mineração de oferta e tem um padrão de estruturação de funil. Pessoal, isso aqui envolve pra gente, isso aqui já é um ecossistema. É um ecossistema do direto, só que isso não é um sistema do digital. Isso aqui já é um meio, um método onde eu economizo praticamente 50% de energia para eu poder subir minhas ofertas. Eu economizo energia, economizo tempo, porque eu tenho tudo anotado, tudo que você pensar eu tenho anotado, para eu poder subir essa oferta. 50% de energia. Se você economiza isso aqui por cada oferta, você vai se esgotar menos, ganhar dinheiro mais rápido e você vai delegar mais rápido. Então você tem que entender que no digital ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Você só cresce sozinho e você fica estagnado em um certo período. Se você não delegar o resto, já era, irmão. Já era. Agora, o que vocês precisam tirar de base disso? Eu dei o exemplo da venda do direto. Expliquei que no digital ninguém cresce sozinho. Você precisa pegar a sua operação, a operação que você for montar, detalhar cada etapa, cada função, cada detalhezinho, cara, e ver o que precisa fazer, entendeu? O que você pode fazer, o que você é melhor para poder fazer. Se você tiver um sócio, melhor ainda, porque aí vocês fazem a repartição de tarefas e vocês procurem achar padrão. Ah, mas eu não sei qual é o padrão, então é porque você não sabe nada do digital. Então você não validou uma oferta com um padrão, pô? Então você foi e acertou uma oferta na cagada, caramba. Caralho, não existe isso. Você precisa entender, mano, que tudo existe um padrão. Você pode ver os big players hoje ali do digital, os big players ali hoje do low ticket, a porra da estrutura deles tem sempre um padrão. Não adianta. Porque se não tiver um padrão, não tem resultado, porque não existe interligação. O criativo precisa falar a mesma coisa da página, a página precisa falar a mesma coisa do criativo e vice-versa. A oferta tem que falar a mesma coisa da página, o criativo tem que falar a mesma coisa da oferta. Cara, é muito simples. É uma parada que um tem que ligar ao outro. E a mesma coisa um ecossistema. Um tem que ligar ao outro. Eu estou falando isso de venda direta, estou falando isso para venda de encapsulado, de tudo, cara. Tudo que você pensar, eu tô falando. Um tem que ligar ao outro. Se você quer ganhar dinheiro hoje no digital, o seu criativo falar, a sua página fala B, esquece. Tu não vai ganhar dinheiro. Se tu tá pelo menos com ROI de 0.5, é alguma coisa ali na sua estrutura que você precisa melhorar. Porque aquela oferta, ela tem a possibilidade ali de te dar lucro. Então, vocês precisam entender que um tem que ligar o outro. Ah, como que eu sei que um tá ligando o outro? Análise de métricas avançadas. Olha isso. Análise de métricas avançadas é muito importante. Você saber ali analisar essas métricas, pessoal. Por quê? Vou explicar o porquê. Estou pagando anúncios. Pagando os anúncios para te dar dados da sua oferta. Não tem o CPC, CPM, CTR, tem. Mas vocês não, desculpem, a maioria, vamos botar aqui 99% dos players do digital acham que métricas caras são métricas ruins. Dá até vontade de chorar. Nossa, a maioria dos players hoje do digital acha que as métricas caras são métricas ruins. Sendo que, pessoal, existe vários fatores para aquelas métricas estar caras. Às vezes, nem sempre métrica cara é métrica ruim. Às vezes, nem sempre métrica barata é métrica qualificada. O importante é o ROI. O importante é a venda. Não teve venda? Vamos trabalhar a nossa estrutura, entendeu? Estamos falando de hook, holding, connect, rate, mapa de calor, estruturamento de copy, só. Por que isso, João Lucas? Porque isso, acho que eu acho não, né? Eu não vou falar a palavra acho porque eu tenho certeza. É porque é a base da sua estrutura. Oh, que raiva de falar isso. Porque tem gente que não entende e é teimoso. Se você é um cara de sã consciência e tá prestando atenção no que eu estou falando, você tem que entender que isso é primordial dentro da sua operação, você ter cada métrica detalhada. Muitas das vezes, as métricas estão caras por causa de uma dessas coisas aqui. Não é um padrão, mas é indicação, é um indicador. Cada métrica ali do Facebook
é um indicador, é um ligando no outro. Você precisa saber analisar isso. Então não existe métrica certa, não existe métrica barata, não existe métrica cara, existe métricas qualificadas, existe público qualificado, existe público desqualificado. Você tem que entender sobre análise de métrica avançada. Não adianta, esquece. Depois que você entende isso, a gente parte para o próximo, para a próxima etapa de um ecossistema aí que você precisa entender do digital, que é a parte de acertar e parar uma oferta. A gente está falando de ecossistema. Eu estou entrando no tópico de venda direta, só que existe outros tópicos. Eu vou meio que fazer umas micro videoaulas ou posso, sei lá, fazer um aulão de 1 hora explicando cada parte. Mas exatamente aqui agora a parte aqui do direto. Existe a parte de você acertar uma oferta e continuar até validar, e existe uma parte de você parar uma oferta. Agora, vamos falar da maioria aqui. Vamos falar da massa do digital. A parte de acertar. A galera perde dinheiro, não sabe por que perdeu e continua perdendo dinheiro. E ainda acha que é bonzão no digital, que a oferta é ruim. E a oferta lá tá vendendo. E existe aquele ser humano em que a oferta está morrendo, começa a dar prejuízo, depois empata, dá prejuízo, depois empata, depois dá prejuízo, depois empata, prejuízo, empata. Não sabe quando para. Cara, pega esse insight, mano. Pega, cara, isso aqui que eu tô passando, velho, é ouro. Eu tenho certeza que esses vídeos não vai estourar, tipo, dar milhões de visualização, porque o público que eu tô atingindo aqui no YouTube é um público mais de low ticket, então já é um público muito subnichado, então eu posso falar isso aqui com total clareza. A parte de acertar uma oferta e a hora que para, enfim, você precisa entender que quando a oferta para de dar lucro e começa a dar prejuízo, normal não é. Então, existem vários fatores, ou ela tá morrendo, ou ela tá, sua estrutura, ou o nível de consciência do público mudou e não tá adaptando com a sua estrutura, ou é o criativo que tá morrendo. Então existem vários fatores, eu preciso analisar uma métrica para poder ver o que tá acontecendo ali, para poder ver qual decisão que eu vou tomar. Quando você valida uma oferta, você tem que entender que a escala, ela não é da noite pro dia, ela existe fases. Você só vai subir a escala da noite pro dia, isso aqui eu tô falando white, em duas circunstâncias. Ou você vai fazer um intraday, ou você vai subir a escala pesada do dia pra noite e você vai acordar no prejuízo. Já era, acabou, já era. Então você tenta ali validar uma oferta, a oferta ela empata, ela dá prejuízo, ela empata, dá prejuízo. Aí ela vai lá e dá um prejuízo. O qual que é o principal fator? Análise de estrutura. Isso significa que o seu criativo fala A e a sua estrutura fala B. Independente, pode ser copy, pode ser linguagem, estrutura de LP e etc. Independente. Se tá dando meio de ROI, é isso. Alguma coisa tá errada. E é isso, mano. Tipo, vocês precisam entender que isso aqui não é milagre, cara. Isso aqui não é nem 1% do que eu quero ensinar pra vocês. Esses tipos de insight eu não posso sair passando tudo num vídeo. Então, se vocês quiserem, vai lá no meu Instagram, acompanhe, vai lá tirar dúvida, cara. Eu realmente tô aberto aí a responder, a ajudar a galera ali. É eu mesmo ali que respondo. Então, dá essa moral lá. Eu tô ensinando essa parada de graça. Eu sei que tem muita gente que não vai dar valor, infelizmente. Cara, não vai dar valor porque o conteúdo é de graça, entendeu? Então, eu poderia muito bem tá cobrando muito caro pra poder ensinar isso aqui. Eu estou ensinando de graça. Nem monetizar no YouTube eu tô monetizando. Então deixa seu like e se inscreve aí no canal. Mas o que eu tenho pra falar de venda direta, de ecossistema de venda direta, é isso. Você precisa juntar todas as informações, todas as partes, juntar todos os conteúdos e começar a montar ecossistema da sua operação. Por que que eu não monto um ecossistema em geral? Porque cada pessoa tem que ter o seu ecossistema. Não existe ecossistema com padrão, porque você é que faz o seu ecossistema, é você que precisa desenvolver. Por quê? Porque às vezes o meu ecossistema vai ser diferente para sua adaptação, às vezes vai ser diferente e às vezes para você não dá certo. Então, pessoal, eu quero assim explicar para vocês da melhor forma, da melhor clareza, cara, do melhor jeito, mano, que sim dá para vocês fazer muita grana com o mercado digital. Essa conta de anúncio aqui, ela é uma conta de anúncio apenas com um WhatsApp, e eu gastei nos últimos 30 dias 13 mil reais com um WhatsApp. Então, pessoal, é apenas um WhatsApp. Imagina com um monte, cara. Imagina com um monte. O que eu tenho pra passar aqui pra vocês é ouro. Então vocês aguardem, que agora o pau vai torar. E eu vou trazer vídeos de eu escalando na venda direta aqui pra vocês. Eu estou trazendo várias maneiras ali de escala. Escala por CPM, escala horizontal, escala vertical, escala intraday. Cara, várias escalas aí pra vocês poderem curtir. Então, eu vou ficando por aqui, fechou? Vamos sempre aí na honestidade, na transparência. Eu curto bastante quem é desse jeito. E é isso, cara. Muito obrigado por vocês que assistiu até aqui. Espero que vocês possam me ajudar aí contribuindo com uma inscrição, com uma curtida, com um likezinho, né? Um comentário aí se vocês puderem ajudar. Uma crítica, qualquer coisa
coisinha, uma crítica construtiva aí que vai agregar aí a gente sempre a tá trazendo o melhor aí pra vocês, fechou? Então é isso, Deus abençoe, vamos pra cima, qualquer dúvida a gente tá ali no Instagram e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque é de ouro, fechou? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.